No dia 21 de maio, as redes sociais pegaram fogo porque simplesmente noticiavam aí e houve um grande debate, uma grande comoção, discussão nas redes sociais sobre o encontro do Lula com o Fernando Henrique Cardoso que tinha acontecido do dia 12 de maio. Então, vamos aqui analisar nesse vídeo os aspectos do que significa esse tipo de encontro. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês aqui um conjunto de fotos para mostrar que Fernando Henrique e Lula se conhecem há muito tempo, tá? Primeiro a gente vai ver essas fotos, depois a gente discute o significado delas. Lula e Fernando Henrique Cardoso se conhecem e são amigos desde lá dos anos 70, quando, antes mesmo do surgimento do PT, Fernando Henrique já participando aí de panfletagem junto com Lula, em termos de divulgação das ideias do sindicato. Tanto é que o Lula vai apoiar o Fernando Henrique Cardoso ao Senado pelo MDB em 78. Aí você já vem ambos participando aí no palanque das diretas já. Também aí pode perceber que a campanha contra a ditadura militar e pelo direito ao voto, né, porque o Brasil não tinha eleições diretas, ali nos anos 80, o Lula vocês veem aí no centro da foto, e o Fernando Henrique ali do lado esquerdo, e ao lado dele o ex-governador Franco Montoro. Já aí temos a passagem, né, da faixa presidencial para Lula em 2003. Em 2009, os dois aí, acompanhados de Dilma Rousseff e José Serra, participando da cerimônia em homenagem às vítimas do Holocausto. E em 2012, acompanhando mais uma vez aí a Dilma Rousseff no lançamento da Comissão da Verdade em 2012, coisa que os outros dois não tiveram coragem de fazer. Também em 2012, né, Fernando Henrique Cardoso visita o Lula no hospital, quando ele estava tratando do câncer na laringe. E o Fernando Henrique Cardoso, prestando aí as condolências em 2017 pela morte aí da esposa do Lula, Marisa Letícia, e lembrando que anteriormente, lá em 2008, quando morreu a Ruth Cardoso, o Lula já tinha feito isso também para o Fernando Henrique Cardoso. Bem, vocês viram aí que, portanto, os dois têm uma longa amizade há muito tempo. Portanto, não é nenhuma novidade, nenhum espanto se encontrarem agora, né? Em vez de o pessoal ficar gemendo aí nas redes sociais, brigando, vamos estudar um pouco, né, gente? Vamos ler um pouco, vamos buscar informações, entender a história, né? Ou seja, o pessoal gasta tanto tempo escrevendo ou vendo besteiras em Facebook, Instagram e coisas do tipo, que não se dedica a entender um pouco mais o significado mais profundo das coisas, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero salientar aqui que esse almoço que aconteceu em 12 de maio, lá na casa do ex-ministro Nelson Jobim, que, vejam vocês, foi ministro da Justiça entre 95 e 97 do Fernando Henrique Cardoso e depois vai ser ministro da Defesa dos governos Lula e Dilma entre 2007 e 2011. Vejo que na linha do politicismo, né, você tem, portanto, aí uma dança das cadeiras de políticos que acabam transitando em diferentes tipos de governo. E é bom lembrar que agora o Nelson Jobim, né, ele é o presidente do Conselho Administrativo do Banco BTG Pactual. Ah, que banco é esse? Aquele que
quem funda ele é o Paulo Guedes, né? Então, vejam aí a situação, né? E então, para entender o porquê o Lula e o Fernando Henrique estiveram distanciados nos últimos tempos, né? Sobretudo aí eu digo para os mais jovens, né, que não acompanhou, talvez não se lembre, né? Se for muito jovem, não lembre como é que foi o governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Que é mais distante, lá da década de 90, né? Bom, primeira coisa é bom lembrar que ambos foram candidatos a presidente em diferentes partidos. Então já começa aí uma certa rivalidade, um certo distanciamento, uma disputa para ver quem chega à presidência, né? E vejam, Fernando Henrique ganha a eleição duas vezes no primeiro turno, né, em função aí da eficácia inicial do Plano Real, do sucesso do Plano Real, e consegue ganhar facilmente aí as duas primeiras vezes. O Lula, quando tornou-se presidente, né, primeira coisa que ele gostava de falar muito era a ideia de herança maldita, né? Pegou uma herança maldita em relação ao governo Fernando Henrique. E depois sempre pronunciava aquela ideia de que nunca na história desse país, querendo dizer, né? Bom, então não fiz, ó, o que eu estou fazendo aqui, o Fernando Henrique teve 2 mandatos, também não fez, né? Então isso já é o suficiente também para ir separando os dois políticos, né? E lembre-se também que o Fernando Henrique não demonstrou solidariedade quando o Lula acabou sendo condenado para ir para a prisão, né? Mas mais do que isso, gente, é bom lembrar que o José Chazin já vinha fazendo análises sobre ambos desde lá dos anos 80, né? E nesse sentido, eu quero mostrar aqui para vocês esse texto que o Chazin escreveu, que já mostrava lá as similitudes e diferenças de Fernando Henrique e de Lula, que no caso o PSDB, né, representado na época pelo Mário Covas, mas tinha aí o Fernando Henrique como seu grande intelectual, né, e já mostrava ali que PT e PSDB, eles vêm de uma mesma matriz, né? Vamos dizer assim, aqui nunca teve uma democracia, uma social-democracia plena, né? O que marca o Brasil é a autocracia, né? Seja ela militarizada ou institucionalizada, né? E que ambos vêm aí dessa matriz, digamos, esse arremedo de social-democracia europeia, né? Por isso que o Chazin tratava PT e PSDB como irmãos siameses, né? Ou seja, em termos mais gerais, você tem aí similitudes, né? Ou seja, ambos os dois presidentes que governaram aí os 2 mandatos, portanto 16 anos, levaram à frente o projeto neoliberal para o Brasil, né? O Fernando Henrique começa implantando isso e o PT, quando chega ao poder com Lula, não só não reverte, como também dá continuidade ao projeto neoliberal. Então essa é a similitude de ambos, né? Ou seja, conduzem aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Independente dos estragos do Temer e depois agora do Bolsonaro, né? Os estragos do projeto neoliberal foram feitos nesses 2 governos, né? Ou seja, portanto, nesse sentido, são irmãos siameses em termos mais gerais, né? No atacado. Claro que no varejo você vai ter algumas diferenças entre eles, né? Mas no atacadão, em termos mais gerais, comungam de um mesmo projeto de condução do neoliberalismo no Brasil. Eu quero insistir aqui que ambos ex-presidentes conduziram esse projeto neoliberal que a gente está mergulhado até o último fio de cabelo nele. Ou seja, é bom lembrar, o Collor tentou começar o projeto neoliberal, não conseguiu, né? Sofreu impeachment, veio ali o Itamar, governo de transição, e aí com força o projeto neoliberal se põe no Brasil com Fernando Henrique Cardoso, ou seja,
ele promove as privatizações. O PT, quando assume, ele reverte as privatizações? Não, só não reverte como continua. Claro que em um ritmo desacelerado, mas continua. O Fernando Henrique promoveu uma reforma da Previdência. Quando o PT chegou ao poder, ele reverteu a reforma da Previdência? Não. Ele fez a sua também. Não só manteve a que tinha, mas também fez uma reforma da Previdência. Ou seja, você tem ali os processos de terceirizações que foram conduzidos e não foram revertidos. Você tem ali o processo de abertura e facilidade para o capital estrangeiro. Ambos fizeram isso. Você teve aí a política de juros altos. Ambos mantiveram isso. Então, ou seja, por que o espanto quando os dois se aproximam agora por uma tática eleitoreira? Né? Ou seja, não tem que ter nenhum tipo de espanto diante disso. Né? Ou seja, vale lembrar que o PT já se aproximou de coisa muito pior. Né? Vamos lembrar aqui, já se aproximou no começo desse mês de maio do próprio Sarney, né, José Sarney. No dia 6 de maio de 2021, o Lula tinha se encontrado aí com o Sarney, lembrando que antes o próprio Bolsonaro tentou uma aproximação do Sarney, claro, em busca de votos. Portanto, vejam aí também a própria fala da presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, o que ela diz a respeito do Sarney. Então a gente não tem que estar surpreso com esse tipo de aproximação. Sem contar que o PT já se aproximou, vejam vocês, de Henrique Meirelles, que trabalhou dentro do governo, de Delfim Neto, que passou a ser conselheiro do PT, Temer foi vice, José Alencar foi vice, o Paulo Maluf, né, os mais jovens, quem tiver menos de 20 anos, talvez não tenha ideia quão nefasto foi o Paulo Maluf. Também já deu apoio ao PT, porque para conseguir votos se alia até com o Beelzebub capeta, com o Satanás, ou seja, política em termos de eleições para conquistar voto acaba apresentando esse tipo de situação. Então não tem que ter nenhum tipo de espanto. O PT aí, o Lula, está próximo do Fernando Henrique Cardoso. Portanto, em termos de projeto mais geral, são sim irmãos siameses, né? Conduziram o projeto neoliberal. Agora, em termos de varejo, ou seja, as questões mais específicas, aí que você encontra as diferenças. E ficou essa vaidade aí de ambos, né? Quem teve o melhor governo, né? Então, Fernando Henrique se gabando por ter criado o Plano Real, quando criou, inclusive, o PT não sabia nem como dar uma resposta satisfatória, mesmo porque, em termos de economia, né? O PT nunca priorizou a questão da produção e sim a distribuição. Portanto, tem um hiato terrível aí em termos de análise econômica. Né? Em contrapartida, o PT expandiu universidades. O Fernando Henrique nem criou novas universidades. Né? Agora, você pega em termos de abastecimento de esgoto encanado, os dois foram um fiasco. Né? Tanto é que agora, em pleno governo do Bolsonaro, o que acontece? Né? Você tem aí o processo de condução, de privatização da rede de saneamento de esgoto, porque os dois governos não deram conta disso. Ou seja, o Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo, mas mais da metade da população não tem água encanada. Né? Então, vejam que crescer o bolo não é suficiente, né? O que interessa é quais as condições, qual a posição no IDH que esse país ocupa, né? Para dar um índice aí de referencial mais substancial. Né? Além disso, né, se de um lado o Fernando Henrique criou lá o Vale Gás, o Bolsa Escola, o cartão alimentação, bom, o que o PT fez? Juntou os três num só, que é o Bolsa Família, mas quando juntou os três num só,
o que se pagava era menos do que os 3 em separado. Então você tem essa eterna briga aí desses irmãos siameses de quem foi o governo melhor, né? Qual foram os 8 anos melhores, né? E eu diria aqui que não tem que tratar dessa maneira, tem que tratar quais foram desses dois os menos piores, né? Porque no atacado se assemelham e no varejo aí você tem diferenças pontuais aqui e acolá, né? Portanto, agora quando se aproximam para essa campanha presidencial, tem também que ser enfatizado o quê? Horas, você vai fazer campanha presidencial faltando um ano e meio para a eleição, as convenções não foram sequer feitas dos partidos para escolher os candidatos, né? Enquanto isso, vai fazer campanha em cima do quê? De cadáveres? Porque ambos não estão se empenhando pelo impeachment, não trabalham em prol do impeachment. Se vocês têm dúvidas, e isso já venho falando no canal, bom, depois desse vídeo vai lá e entra no site do PT, se você vai ver a palavra impeachment aparecer lá. Não é o empenho, não é a dedicação a isso que eles estão empenhados, né? Ou seja, estão empenhados em fazer campanha presidencial para uma eleição que vai ser daqui a um ano e meio, em cima do quê? De cadáveres, né? De caixões de defunto. Ou seja, pessoas morrendo asfixiadas e aí se faz escadinha eleitoral em cima disso, né? Isso que tem que ser falado, não pode ser perdoado, né? Bom, eu acho que para finalizar aqui, então antes das pessoas ficarem aí gemendo, né? Gemendo em cima de, olha, se aproximou do Fernando Henrique, fica aí nesses debates inócuos em Facebook, em Instagram e coisas do tipo. Gente, vamos estudar, né? Vamos ler um pouco, vamos estudar história, vamos nos dedicar a coisas mais sérias, né? E esse é um dos propósitos do canal aqui, trazer esclarecimento, conhecimento, né? Eu falei aí da indicação do Chazin, né? É um texto que ainda eu não apresentei aqui, nós aos poucos estamos apresentando os vários textos do Chazin, e é isso, a gente apresenta e é quase que um convite para você ir para literatura, né? Então aquele texto de 89, que muitas das coisas se repõem agora, né? Depois acabou sendo também republicado aqui no Miséria Brasileiro, tá? Então é isso, gente. Quero que vocês comentem, né? Eu até falei de algumas alianças, algumas pessoas, alguns políticos que se aproximaram do PT, né? Aí na região de vocês deve ter outros, né? Coloque aqui, se você lembra de outros aí, coloque aqui nos comentários do vídeo, né? Por favor, comentem. Compartilhe esse vídeo e a gente se vê aí, dê um joinha e a gente se vê nos próximos vídeos, tá ok, pessoal? É isso e até a próxima.